Você dá biscoito pro cachorro? Dou biscoito de cachorro, dou uns petiscos, a Cami compra uns petiscos para ela também. Estava bebendo minha de coco aqui. Ela é daqueles cachorros meio estabanados, né? Putz, Quando você sai de casa e volta, ela deve fazer uma puta festa. eu deixo eu pegar alguma coisa quando eu volto, assim. Quando a Cami chega aqui, então, assim, é um desastre. Primeiro que eu paro de assistir, a cachorra ignora que eu existo. E segundo que ela arranha a Camila, ela fica em cima. Ela é muito trabalhada. Mas eu prefiro assim do que um cachorro apático, né? É alegria, né, meu? Você tem cachorro em casa, não, né? Claro que tem. Você conhece a Mel? Eu não lembrava. Maia. Mel. Não. Bom, nós estamos aqui no A Grande Verdade, conversando aqui com o meu velho amigo Roberto Sadovski, o maior crítico de cinema do Brasil. Escreve no UOL. Quantas vezes por semana você escreve no UOL, Sadovski? Uns 4, 5. Cada texto que você publica é R$ 5.000 na sua conta, né? Adoraria. Se você achar isso um negócio assim que eu me falo, eu vou ficar bem feliz. Mas você merece. Você merece muito mais do que isso, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Bom, a gente está aqui para conversar com a diretora, produtora, roteirista, atriz Carla Camurati, que daqui a pouco vai entrar aqui na nossa conversa. Você lembra da Carla Camurati nas novelas? Você não é um homem de assistir televisão, né? Para ser bem honesto, eu lembro dela muito vagamente em novelas. Eu bati os nomes aqui para ver e eu lembrei das coisas que eu tinha visto com ela em televisão, né? Cinema você lembra? Mas eu lembro muito mais de cinema. Tem Cidade Oculta, né? Cidade Oculta, que é o filme noir passado em São Paulo dos anos 80. Arrigo Barnabé com ela. Né? Arrigo Barnabé, cara. O que fim levou o Arrigo Barnabé? Eu não sei mais dele. Onde ele tá? Não sei, eu vou até descobrir aqui, porque eu não A Carla deve saber. assim. Carlota Joaquina, você assistiu? E quando estreou, claro. Eu não vi no cinema. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é na hora que ela estiver com a gente aqui. Enquanto isso, eu vou pedir O pro. Barnabé está aí, está na pista. Lançou um livro em 2019, autobiográfico. Continua como produtor, lançando mais música. E o último filme dele é de 2022. Olha ela aí. Oi, gente. Olá! La Camurati! Olá, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Sim, tá tudo ótimo. Você está ouvindo bem a gente? Estou super bem. Legal. Ô, Carla, obrigado, viu, por aceitar bater esse papo com a gente aqui. Somos dois irresponsáveis aqui, tentando fazer um programa sobreviver aqui no meio dessa loucura que é o YouTube. E é muito bom contar com gente que vale a pena conversar como você, né? Principalmente obrigada, gente. Pô, a gente fica contente. Estava ficando tímida. A gente estava conversando aqui sobre os seus trabalhos aqui, o Sadovski, a gente estava lembrando de novelas com você, aí caímos em cinema. E vou aproveitar já para fazer a primeira pergunta. Por que Carlota Joaquina... Vou perguntar para o Sadovski, tá? Mas a Carla vai rebater, ela vai corrigir a sua resposta, hein, Sadovski? Tá bom, vamos Por que Carlota Joaquina, que é aquele primeiro filme da Carla Camurati, tem um peso assim na história do cinema nacional recente? Ele é meio que um marco, ele é considerado um marco, uma virada, um ponto de virada no cinema nacional. E o cinema estava morto naquela época, né? A política cultural que vinha do governo Collor tinha sufocado a cultura, sufocado a produção cinematográfica e não tinha muito caminho para a gente seguir. Eu acho que a Carla descobriu esse caminho e fez o filme dela na raça, né? Colocou lá a cara de bater, dirigiu o filme e a gente fala que é um marco porque de fato é. Quando a paisagem estava árida, ela veio e plantou uma semente de novo ali.
Obrigada, Roberto. Foi engraçado, né? O Carlota tem uma história muito particular em tudo, na filmagem, na produção. É o primeiro filme de quase todo mundo, né? É o primeiro filme do Breno Silveira, é o primeiro filme da Melanie de Mantas como roteirista, é o primeiro longa da Emília e do Tadeu juntos. Então, ele tem uma energia tão linda nesse sentido, sabe? Todo mundo era tão entregue ao filme, tão dedicado. É um filme que foi filmado em 7 semanas ao longo de 8 meses, gente. Isso é uma loucura, você não tem ideia. Caramba! Então, a gente só tinha sempre dinheiro para filmar uma semana e a gente nunca perdeu ninguém da equipe, sabe? Nem elenco, nem... Isso é a energia das pessoas que faz, né? Não tem outro... Então, eu avisava, a gente ia reciclando tudo que a gente podia, que, né, assim, figurino que não usava mais virava outra coisa, cenário que não usava mais virava outra... Quando a gente conseguia, a gente armava uma semana e filmava uma semana. E assim fizemos o filme. Filme de época que é mais complicado ainda, porque tem uma preparação de produção que não é tipo, vamos colocar a câmera na rua e a gente filme, e a gente pega uma cena. Não, né? Tem que ser tudo pensado, porque tem que ter cara de filme de época. Então, acho que foi mais... Mas ali tem uma linguagem que... Eu, na realidade, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu já sabia qual era o tamanho do filme que eu ia fazer, porque eu acho que uma das coisas importantes quando você escreve e dirige é você ter o tamanho do que você pode fazer, né? E já está no roteiro qual é o seu tamanho. Então, ele tinha uma linguagem onde tudo que a gente assistia, na realidade, passava na imaginação daquela menina. E isso nos deu uma liberdade dentro da época muito grande, né? Onde o Dom Pedro podia usar um casaco de couro, entendeu? Onde a época, o copo não precisava ser o copo exatamente daquele momento. A gente tinha toda uma possibilidade que eu acho que é o mais interessante, porque senão a gente não conseguiria fazer um filme que passasse por tantos países, né? Se a gente não tivesse uma linguagem muito clara, muito objetiva, em todos os sentidos, na relação de cor, na relação de produção de objetos, na relação de fotografia. Então, o filme ele conseguiu sobreviver, eu acho, pela equipe mesmo, que era muito dedicada, e porque a gente amarrou uma linguagem ali muito forte em todos os sentidos. Então, ele tinha uma harmonia. Você entrava ali dentro, você caía dentro daquela linguagem. Não era uma época perfeita, mas tinha toda a mágica, vamos dizer, os ingredientes necessários para que você se envolvesse com a história. Essas histórias de bastidores de filmagem são muito legais, né? Isso é tão legal para a gente que gosta de cinema, né? Essas curiosidades são incríveis. Mas a gente não chamou a Carla Camurati para falar do primeiro filme dela apenas, né? A gente quer conversar sobre o documentário que ela lançou no final do ano passado, que é sensacional. 8 presidentes e um juramento. A gente está há meses negociando essa entrevista aqui com a Carla Camurati, mas ela é uma mulher muito ocupada, ela está sempre correndo, com a agenda cheia. Pior que eu estou sempre correndo. Então, não estou mentindo. E aí, nós estamos no pé dela já há um tempão e finalmente conseguimos falar com ela, porque esse doc tem muito a ver com a proposta desse espaço aqui, desse programa. A gente fala de política e atualidades há bastante tempo para o público jovem. Então, a gente tenta, numa linguagem mais solta, explicar essa loucura que é a história política do nosso país, a história política recente, né, do nosso país. E o seu documentário faz isso muito bem, né? Para quem gosta de política, quem gosta de jornalismo, é um prato cheio ali, né? Porque você conseguiu... Tem um poder de síntese ali... Foi difícil, absurdo, viu? Né? Foram anos. Pois é, conta pra gente, como é que nasceu a história, a ideia de fazer esse filme? Eu estava saindo dos Jogos Olímpicos, né? Eu fui diretora de cultura dos Jogos. E a gente tinha ganhado com o Getúlio. Durante esse tempo todo, eu só produzi o Getúlio. Depois que eu entrei para o Teatro Municipal, em seguida emendei os Jogos Olímpicos, a única coisa que eu fiz foi produzir o Getúlio, Últimos Dias, que o João dirigiu. E a gente ganhou um prêmio de bilheteria.
E esse prêmio foi dividido entre eu e o João. Então, eu tinha um filme para fazer. E eu queria falar de política, porque a gente sofre muito dentro da nossa relação política dentro do Brasil. Eu acho o Brasil um desperdício, sabe? Um desperdício absoluto e um país injusto, eu acho, injusto com as pessoas, conosco, né? Não Muito. só com... É injusto com todo mundo. E eu falava, meu Deus, o que eu vivi, é inacreditável, porque essa história é a história das nossas vidas, né? Eu falo assim, é uma história que nós vivemos. Eu estava ali no palanque das diretas, eu estava em todos esses momentos. Eu não estou falando... Pela primeira vez eu falei de uma história que eu vivi. E eu queria falar de tudo isso, porque eu comecei a ver, quando eu saí dos Jogos, no final de 2016, princípio de 2017, eu comecei a ver que a gente estava cada vez mais distante no nosso processo de redemocratização do nosso início, e que as coisas, de alguma maneira, estavam indo para um lado tão polarizado, tão terrível, e eu achei que a política adora fazer versões. Cada um gosta de criar uma versão sobre o que aconteceu, ou criar e construir uma opinião. E eu falei, nossa, eu queria fazer um filme que só tivessem os fatos e as emoções que a gente viveu no Brasil. Porque o que consumiu a gente, né? O que a gente foi consumido pela política brasileira durante todos esses anos, e como a gente não consegue ver onde a gente quer chegar direito. E aí eu resolvi que eu ia fazer um filme que era uma colagem, que na realidade era um documentário colagem, quase como as colagens dos anos 70. Quase como a gente recebe informação hoje, né? Se você pensar bem, como é que a gente lê hoje sobre qualquer assunto? Na realidade é isso, você começa numa lista de WhatsApp, você vai para o G1, você entra no YouTube, você sai do YouTube, você vai no Twitter, e na realidade você vai compondo a sua informação, o seu conhecimento sobre aquele assunto através de várias mídias diferentes, com informações sobre o mesmo assunto. E eu queria fazer um filme que servisse dentro da linguagem que a gente tem hoje de comunicação, que é de uma agilidade incrível, as pessoas têm uma outra cognição totalmente diferente, o tempo de percepção que eu acho que a gente tem hoje é muito diferente do que o que a gente tinha. E eu queria deixar registrado isso, porque eu percebi que as pessoas mais jovens, elas não tinham noção do que estava acontecendo. E aí, como a gente teve uma virada muito séria, né? Quer dizer, assim, a tecnologia entra no mundo de tal maneira, vira uma página do mundo de uma maneira tão radical, né? Antes você tinha uma curadoria para o que acontecia no mundo. Essa curadoria sumiu. Todo mundo tem espaço no mundo para opinar, para dizer o que quer, para criar histórias que quiserem. E eu falei, eu preciso construir isso que a gente viveu, os fatos e as emoções do que a gente viveu. E aí peguei esse dinheiro que a gente tinha de prêmio de bilheteria e comecei a pesquisa do filme. Na realidade, é um filme que só de material a gente trabalhou com 17 mil horas. Nossa! São dias inteiros dentro da edição. E não é um filme que você possa sair e deixar o seu editor. Você assistiu tudo? Tem que assistir. Não tem outro jeito, né? Tem que ficar do lado, porque o que acontece? Você tem os fatos, né? Dentro dessa escaleta de fatos, você vai recebendo de todos os veículos, porque a gente foi pedindo, exatamente porque a gente precisava limpar as opiniões, né? Que era o mais importante para que o filme fosse acessível a todas as pessoas, independente de qual fosse a opinião política que elas tivessem sobre o que a gente passou.
o que eu queria é que todo mundo sentasse ali e falasse, é verdade, a gente viveu isso, é verdade isso. Se fosse aquele fato desmascarado logo depois como mentira, mas naquele momento a nossa história presente nos fez viver aquilo. E aí foi bárbaro, para mim foi um aprendizado enorme. Primeiro eu sofri um pouco, porque as pessoas achavam que eu tinha que ter uma opinião sobre o filme, sobre o que eu queria contar, e eu dizia, mas eu não quero ter uma opinião, eu quero que as pessoas pensem. Eu não quero ficar emitindo a minha opinião, não quero ir lá entrevistar alguém para um presidente me dizer que deixou de fazer isso por causa daquilo ou porque aconteceu determinada situação, porque a história é construída através do que a gente consegue fazer, do que a gente assina. Então, não adianta você... O pitoresco ele serve em alguns momentos, mas para você fazer esse espelho da história, o pitoresco só nos confunde. De alguma maneira, porque o pitoresco é muito forte, então ele acaba, você se lembra mais o porquê que Beltrano não fez determinada coisa do que exatamente essa coisa que ele fez, quais eram os fatos que aconteceram. Então, Por isso o filme não tem, por isso o documentário não tem um narrador, não tem depoimento de ninguém. O que você falou é uma colagem. Essa decisão foi muito, muito legal, muito inteligente isso, né? Porque você despeja, é um banho de realidade. Exatamente. Durante 2 horas ninguém me ali. acusar que eu tentei manipular nada. São os personagens sem filtro, entende? O que você falou, está ali. O que você se desdisse, você também está ali se desdizendo. O que a história te contradiz também está ali. Não fui eu. Eu não tentei montar nem defender ninguém. Isso foi muito difícil também. Sabe? Você sentar e dizer assim... Porque é claro que não existe imparcialidade. A gente pensa, existe, filtra tudo. Mas quando você se coloca numa posição que o seu objetivo é esse, é mais fácil, porque você mesmo toma conta de você. Mesmo quando você comete um errinho assim, cutuca onde você adoraria cutucar, no dia seguinte você volta e fala, tira, por favor, tira. Não vamos fazer isso. Tira, isso não tem a menor importância, isso não diz nada. E aí a gente foi limpando, sabe? E focando, tentando focar para que a gente pudesse entender qual é o nosso problema. E eu acho, depois de assistir todas essas coisas, que o nosso problema é exatamente esse. É um erro sistêmico. E ele está no legislativo, né, gente? Independente do que a gente pense, deixe de pensar, goste, não goste, não queria... Prefiro não entrar nesse jogo de sedução, porque não, mas é legal. É importante você dar esse tipo de depoimento, porque você passou por uma experiência rara, única. Você assistiu 17 mil horas da história do Brasil num período curto da sua vida, ou seja, você tem dentro da sua cabeça aí de forma muito viva esses últimos 30 anos. Sim. Então, é mais fácil para você sintetizar tudo isso e apontar o dedo e falar, olha, o problema está aqui. É legal para a gente ouvir isso de você. Você está falando que o problema está no legislativo. Por que você tem essa impressão depois de viver essa experiência do documentário? Por várias coisas, né? Primeiro, porque eu acho que a gente não se dá conta direito do legislativo, sabe? Se você perguntar para as pessoas em quem elas votaram para deputado e senador nos últimos anos, poucas vão ser. Eu mesmo não me lembro. Eu me lembro não por ano, e sim pelas pessoas. Eu já votei no Gabeira, eu já votei, entendeu? Mas se você me perguntar exatamente em que momento eu votei em quem, para quê, talvez eu também não saiba, porque numa única eleição você escolhe 5. Você escolhe presidente, governador,
um senador, 2 deputados. É. E aí o que acontece? O presidente, normalmente o presidente e o governador canibalizam, atenção, são os protagonistas dessa história, e os deputados e os senadores, na realidade, vão quase apoiados nas chapas dos presidentes e dos governadores, quase num pequeno conluio, aonde a gente direito não sabe e nem se compromete com eles, nem eles conosco. Eles simplesmente estão lá. Eles estão lá. E é muito delicado falar isso, né? Principalmente quando a gente precisa preservar a democracia. Então, o Congresso tinha que se ver. Sabe? Eu penso, quando eu fiz o filme, eu falava, meu Deus, meu sonho é que os políticos brasileiros sentem na frente desse filme e assistam o que eles estão fazendo. Eles precisam assistir, porque eles estão achando que eles vão enganando todo mundo. Até quando? Até quando eles acham que eles vão ficar... Entendeu? Tudo bem, política tem esse lado, mas é muito vergonhoso determinadas coisas. O que está acontecendo hoje no Brasil é constante, é tão absurdo, e é tão bom ver essa comparação, porque dimensiona para a gente o que a gente é e o que a gente está. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, é chocante. Totalmente, você fala, é chocante, porque a gente sempre teve problemas, né? Desde sempre. E para fazer essa síntese foi muito difícil, porque você fala assim, a gente vai parar em todos os planos que não deram certo, por exemplo, todos os planos econômicos que não deram certo, não adianta. Não deu, eles vão sumir na história. Você fala de um que teve uma ruptura muito grande, depois você cita mais 2, mas você tem que falar no que ficou. E que agora a gente está... né, com a nossa moeda, depois de tantos anos, bambeando dessa maneira horrível, né? Cara, algum dos personagens do filme, né, algum dos políticos que falam, alguém chegou a repercutir contigo as falas que eles tinham dito, falando, eu não lembrava que eu tinha falado isso chegou a você? Alguma Você sabe que eu mandei para os presidentes, né? E eu não... por isso que eu conheci, eu não mandei geral, porque, entendeu? Não conheço, não me sinto, a pessoa sabe, está lá. Tá, entendemos. Você não mandou para o Bolsonaro, é isso? Não mandei para o Bolsonaro. Na realidade, 2 políticos desses são os únicos que eu não conheci. Eu nunca encontrei o Collor, nem nunca encontrei o Bolsonaro na minha vida. Todos os outros são pessoas que eu conheci pessoalmente, eu estive em reuniões, então são pessoas que eu conheço com uma certa, não intimidade, mas proximidade, entendeu? Encontrei algumas vezes, por acaso. Então, para essas pessoas, ninguém me respondeu nada. Nem que sim, nem que não, porque eu dizia para os assessores, eu falava, por favor, eu quero que me ligue, pode me ligar para me xingar, se for o caso, para dizer, Carla, como você fez isso? Que traição! Mas ninguém ligou. Mas é fácil perceber que a sua honestidade ali no documentário, né? Eles não teriam por que ligar para você para falar, para reclamar de alguma coisa. Os fatos são aqueles. Vão contestar os fatos. Não, ninguém... Você foi muito honesta ali. E eu queria isso mesmo, eu queria que todo mundo que sentasse na frente assistisse, independente de qual é a corrente que você tiver, política, por mais... Você sente e fala, essa é a nossa história, está aqui, está na mesa a nossa história. Ela não é a história que eu fui lá descobrir e que eu não descobri nada. Você entende? Eu não quis fazer uma história, um documentário que eu fosse lá descobrir, investigar. Eu sou uma cineasta, eu não quero investigar. Eu quero compor filmes e
coisas que as pessoas consigam entender o que está nos acontecendo, coisas que as pessoas se emocionem, coisas que, na realidade, possam transformar minimamente, porque uma coisa que também foi muito boa para mim nesse processo assim, é que eu sempre imaginei que a arte mudava a vida das pessoas, né? E sempre acreditei nisso piamente. Depois desse tempo, dessa imersão, eu entendi que a arte inspira as pessoas. Mas o que muda, na realidade, é a política, são as leis. Sim. Por isso é tão importante ter um olhar sobre isso e a gente saber se preparar para viver isso, porque a gente está entrando num movimento geopolítico internacional muito complicado também, né? Ô, Carla, você consegue falar quem é o seu presidente favorito dos 8? Olha, eu acho que a gente teve... Eu acho o Fernando Henrique uma pessoa muito especial. O Itamar, eu gostava do Itamar. Eu gosto muito do Lula também. A princípio, o meu problema com os presidentes, com uma falta de conexão, vem com os presidentes que na realidade, são mais violentos, mais impositivos, menos democráticos, menos afetivos, mais manipuladores, no certo sentido, sabe? Do instrumento que eles têm na mão. De alguma maneira, eu não criei identidade com isso. Mas por isso que eu digo que o problema é sistêmico, você entende? Você entra ali, e aí, dependendo... para os melhores presidentes tem um preço, para os piores tem outro, né? E aí, mais hábil consegue mais barato negociar ali dentro. Quem é piorzinho paga caro, né? A gente está pagando caro, muito caro. Era melhor Muito. quando era 30, 40, vai lá, recebe 30, recebe 40, 17 bilhões do orçamento da União, secreto. Você fala, oi, gente, o que é isso? Que pirata da perna de pau é esse que entrou no cenário, entendeu? Que cena é essa política tão descarada? E como a gente apoia isso? Como o a gente inverso? chegou nisso, né? Eu sou um grande divulgador do seu documentário, viu? Na minha família, entre os meus amigos, eu faço a maior propaganda. E eu falo assim, quando eu vou indicar, eu falo, você quer entender por que o Brasil tá do jeito que tá hoje? Assiste isso aqui, Tó! Aí eu mando o link. Porque nessa síntese que você faz, você tem um momento de iluminação no final. Há um grande esclarecimento, né, do resultante desse processo louco em que a gente vivenciou, né? Eu não tive nas diretas, mas eu estava lá nos caras pintados na Paulista, gritando fora Collor. E a gente ganha essa compreensão ao final do filme. Tá. Olha aí por que a gente está do jeito que a gente está. Explica muita Tem coisa. muita mágoa, né? Tem muita mágoa, tem muita decepção, tem na própria visão que a gente tem com relação ao presidente da República, né? Por que a gente precisa ter um herói? Por que a gente precisa ter um Messias, alguém divino, alguém... Porque a presidência da República é um cargo de gestão. A gente precisa de um bom gestor. É um síndico do país. Sim. Precisa ter noção e que precisa fazer o serviço dele sem drenar a nossa vida, saber que é um país desigual, que ele precisa equilibrar, que tem muitas injustiças, que não tem, entendeu? Que não tem infraestrutura necessária para metade da sua população e que ele tem que sentar ali e administrar isso. E ponto. É que isso é racional demais, né? O eleitor não é racional, né? Não, mas não é isso. A política fez a gente ter esse lugar, porque
Por que isso? Porque a política ela é construída quase como uma religião, né? O mesmo esquema piramidal, né? Você tem toda uma relação de... E eu acho que isso já pode mudar no mundo. Teve um momento que precisava ser assim. Não precisa ser mais. A gente não precisa... a gente tem que querer que as pessoas realmente cuidem do país. A gente não precisa estar no Fla-Flu. Aliás, é muito pior que a gente esteja no Fla-Flu, né? No meio do Fla-Flu. E eu acho que a gente tinha que ter uma campanha e só focar em deputado e senador, em quem que a gente quer, o que aquelas pessoas estão dizendo. Se o cara só entendeu, fica de papagaio de pirata, né, seja do presidente, seja do governador, até que ponto o discurso dele faz sentido. E é engraçado, porque se você vai vendo o filme, eu vi muito esse filme, né? Você imagina, porque você vai ficando dodói, totalmente dodói, porque você tira e põe coisas como ele é um mosaico. Toda vez que eu precisava trabalhar na ilha e assistir, então eu entrava num moto contínuo de ficar assistindo, e você começa a ver que coisa interessante, como ele tem várias camadas interessantes, desde a comunicação. Então, você começa o filme, você tem 3 ou 4, né, veículos de comunicação que retratam a nossa história. No final, você tem milhões, você abriu isso desse tamanho, e você vai vendo como as coisas se repetem. Como a gente anda atrás da mesma coisa. E como isso é ruim para nós. Como a gente não consegue entender direito nessa quantidade de versões, né? Tem muita versão, gente. É impressionante. E aí é difícil chegar no fato, porque a imprensa, de tão enganada, acaba assumindo o papel de polícia, né? Porque não é que ela recebe a informação, ela tem que investigar, inclusive a polícia, né? Assim, chegamos a um ponto, a imprensa... E aí você vê que hoje a gente vive uma coisa muito bem arquitetada, né? Muito esperta, talvez a coisa mais violenta, eu diria, dentro de tudo que eu assisti, é o que a gente está vivendo, é a história do tempo presente. Aliás, o nome do filme era esse, né? Era a história do tempo presente. E foi o tempo inteiro isso. E aí, quando a gente estava fazendo trailer para pensar para lançamento, como é que começou todo mundo a ficar no meu pé, cara, mas história do tempo presente podia ser qualquer história, você tem que carimbar isso como política, entendeu? De alguma maneira. E aí nasceu 8 Presidentes em Juramento, mas é um ótimo título. É um ótimo título, você faz uma síntese boa, mas o que eu queria e o que eu acho importante que a gente construa é exatamente um raciocínio sobre a história que a gente está vivendo, porque a história é possível de mudar. É a história que a gente tem o poder de mudar, então ela é a melhor nesse sentido. Carla, você vê nos acontecimentos de 2022, né, em particular, de tudo que a gente está vivendo agora, chegando perto de mais uma eleição e a temperatura indo, você às vezes pensa, talvez eu devesse segurar por mais um ano o filme para poder colocar essas imagens desse último ano também? Eu quero fazer uma série. Eu tenho um projeto de série e eu quero fazer uma série para fechar os 8 presidentes e acabar no princípio do próximo governo. Eu acho que é importante ter. Pô, legal essa informação, hein? Muito bom. Teremos 9 presidentes em um juramento, então? 9 ou 8, né? Credo, deixa eu bater na madeira aqui. Não, mas de qualquer maneira, nas opções que a gente tem de tudo. Pode ser, a gente acaba na posse do próximo presidente, englobando todos os governos.
E vocês viram, vocês não viram no cinema, né? Roberto, você viu no cinema? Você chegou a ver no cinema? Não, vi em casa. Eu vi na Globoplay. Não, na Globoplay ele não está passando, você viu na Globo News. O Globo News que está dentro da Globoplay. Não está passando na Globoplay. Tem lá, sim, senhora. Tem entrou agora. Nos docs da Globoplay. Verdade. Ele não, já tem um tempo que está lá. Não, ele entrou agora. Globo News documentário, uma coisa assim. Ele entrou agora na Globoplay. É porque antes ele não estava. Logo que ele passou na Globo News, ele não ficou na Globoplay. Ele só entrou depois, teve o lançamento dele depois. Você ganha por visualização quando o seu filme está na Globoplay? Não. Tem um contrato de venda. Na entendi. verdade, quando no iTunes, sim, mas na Globoplay, não. Ô, Sadovski, você sente, quando você vê esse filme, dá a sensação de que a gente vive uma involução, né? Quando a gente olha assim nessa perspectiva do tempo, assim, parece que a gente está andando para trás, né? Vai piorando, as coisas estão piorando. A sensação é um pouco de desespero, às vezes. Porque quando você mostra o filme para algumas pessoas que têm um certo espectro político, a verdade é o que menos importa para elas. Os fatos são o que menos importa, sabe? O que importa é, tipo, não porque é assim e eu quero e vai ser assim e segue essa... Eu nem falo militância muito cega, é uma coisa que vai além até. Eu acho que o brasileiro ele seria muito mais feliz se muita gente estivesse fazendo terapia, viu, para poder dar uma anuviada nas ideias, porque é impressionante. Você mostra fatos da pessoa, tipo, fulano disse isso, não disse. Não, mas ele está falando isso aqui. Não, mas não está no contexto. Mas está aqui o contexto inteiro, está aqui o diálogo inteiro. Não, mas isso não está certo. Mas ele falou. Não, mas não interessa. Então, chega um ponto que você fala, cara, o que eu faço agora? Não, é desesperador. É desesperador. E eu nunca vi, em nada do que eu assisti, eu nunca vi o Brasil tão frágil. Muito. Essa é a palavra, frágil. Frágil, sabe? Frágil. Porque é isso, né? Quando eu assisti o Arthur Lira sentado atrás do Bolsonaro, eu achei aquilo... Não tem outra palavra, né? Quase uma indecência, sabe? Uma coisa que você está vendo algo muito indecente, terrível, uma imagem de uma violência, porque eu falei, meu Deus, ou essa pessoa vai ao lançamento de todos os candidatos, tudo bem, como ele pode querer fazer ou ele assintosamente fazer isso, é muito feio. Por isso que eu digo, os políticos precisam se ver. Gente, espelho, olha o que você está fazendo. Sabe? Presta atenção. Mas você acha que isso ia adiantar alguma coisa? O Arthur Lira se ver no espelho? Tem um nível de sociopatia. Eu tenho uma ingenuidade. Não, tem um nível de sociopatia de algumas pessoas que é muito isso, né? O que a Carla falou foi, acho que o sentimento de todo mundo. Ver o cara no lançamento usando a camiseta do candidato, aí você fala, eu sou um palhaço. E esse cara, em teoria, seria o guardião de algumas de alguma coisa do país. Ele não pode tomar lado de ninguém. Tudo bem que ele recebeu uma grana que ele distribuiu como ele quis. Ok, sem botar CPF, sem nada, ele conseguiu esculhambar. Como é que você usa a Constituição para destruir a Constituição? Esse é o pulo do gato. Né? Porque tem um pulo do gato aí. Você pega a Constituição, torce, retorce, e vai destruindo ela, né? Você vai... E é impressionante, porque é uma briga dentro de Alagoas, né? Nosso legislativo dali dentro, você fala, oi, gente, né? Dá vontade de apitar, né? Sabe que nem em jogo, já que o pessoal gosta de futebol, os meninos gostam de futebol, dá vontade de apitar e parar um jogo e suspender, porque você fala, gente, não é assim que se joga. Não gosta, né? Não se usa a Constituição para destruir a Constituição,
Não existe você retirar do orçamento da União emendas que Aí você ouve as coisas mais estapafúrdias, vem alguém e fala assim, a gente quer arrumar projeto em 48 horas. Aí você fala, oi? Alô? Alô? Acho que eu não ouvi. Você teve o quê? Arrumar o quê? Projeto em 48 horas? 50 milhões em projetos em 48 horas para apresentar? Porque, não, foi um agradecimento, porque eu votei nele. Você fala, poxa, eu votava por menos, que é isso que eu estou dizendo, entendeu? A gente já teve um pessoal que era mais qualificado e que não precisava ter este problema com o legislativo. Então, ou a gente qualifica o nosso legislativo seriamente, né? As pessoas tinham que levar a política mais a sério. É muito injusto com a gente. É muito injusto. É covarde. Sabe? Eu fico olhando e falo, não é possível que essas pessoas... Sabe, todo mundo gosta de dinheiro. Eu também gosto de dinheiro. Não tenho nada contra o dinheiro. Acho o dinheiro uma maravilha. Agora, o dinheiro tem uma química ali. Entendeu? Não pode se usar o dinheiro do país da maneira que as pessoas estão fazendo. A gente não pode ter virado essa republiqueta, né? Porque, no fundo, a gente está ali virando uma republiqueta com essas confusões. Viramos, né? Viramos. E não há quem recorrer. Essa é a verdade. Não há como fiscalizar e não há quem recorrer. Então, quem falhou, Sadowski e Carla? Quem falhou? Vocês acham que as instituições estão funcionando? Eu escuto essa frase. Não, mas as instituições do país são fortes. Elas estão sendo fortes? Elas estão funcionando? Ou isso aí é balela? Elas estão sendo atacadas e elas ainda estão de pé. Mas depende também que a gente defenda essas instituições, entendeu? Eu acho essa discussão do voto impresso a coisa mais detraquê e mais óbvia, né? De que é para dar errado. Então, só quem nunca votou pode cair numa conversa dessa. Nós não podemos. Independente se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Lula, se você gosta da Simone, de quem você gostar, do Ciro, nós não podemos cair nessa conversa, nem dar aval nisso. Ninguém pode dar aval nisso. Ninguém que tenha um mínimo de coerência, entendeu? Um mínimo de respeito por si próprio, pelo lugar que ocupa. Né? Eu fico olhando o Exército e falo, cara, o Exército não vai fazer isso. O Exército não vai, né? Não vai receber ordens desta maneira e destruir um país que a gente está construindo, suando, né? Cada instituição dessa, cada coisa, cada legislação que a gente conseguiu melhorar, cada controle que a gente conseguiu fazer, cada economia foi tudo para o espaço. Não importa quem será eleito presidente, 2023 é um ano perdido, é um ano que vai ser um desastre. É um ano que quem assumir... Na economia? De economia. Quem assumir ali vai dizer, cara, por onde a gente começa a passar a vassoura aqui? Onde que vai ser o primeiro lugar que a gente vai olhar e dizer, começamos a limpeza aqui, porque está tudo zoado. Então vai ser bem difícil. E é como a Carla falou, né? Eu não consigo entender tanta gente embarcando nessa quando o desastre está escancarado na cara de todo mundo. Tipo, não tem como isso dar certo. Não tem como. E estão defendendo o que exatamente? Mas tem a política, a sensação que eu sinto é que, às vezes, eles perderam o rumo de casa. Literalmente. Você tem ali pessoas que trabalham, que são muito importantes, graças a Deus que elas existem, mas você tem uma gangue muito maior em ação. Você tem um número muito maior de pessoas que agem de uma maneira inescrupulosa, claramente, e poucos se importam com isso, e acham que estão ali para isso mesmo, né? Quer dizer, é a sua grande chance de... Opa! Né? Você tem uma ponte de 100 mil reais, mas você recebeu 1 milhão. O que você faz com os outros 900? Eu não sei.
Entendeu? Eu não sei, mas ninguém também vai saber, porque ninguém nem sabe que foi você que recebeu. Se a gente acha que a gente pode andar dessa maneira no Brasil, se a gente acha que os políticos podem falar da maneira que eles falam hoje, como eles se expressam, aonde a gente quer chegar? A vida é tão efêmera que eu não consigo entender tanta burrice. Mas é isso. Mas é verdade, a vida passa assim. E a gente tem tudo na mão, a gente tem um super país maravilhoso, uma terra que tem tudo, um povo misturado, interessante. A gente vai morrer já já, gente. Está todo mundo já perto de morrer, não se iludam. Alô, acorda. É rápido, a fila anda. Às vezes a gente acha que a vida é eterna, né? Isso é que é lindo na vida. Você sempre acha que você está no lugar da eternidade e que não vai te acontecer, mas eu posso garantir a todos que é uma questão de tempo. Nosso relógio ali, o taxímetro está indo. E a gente, ao invés de aproveitar o nosso país, aproveitar as pessoas, aproveitar a nossa vida, a gente fica se consumindo nessa fofoca política, nessa roubalheira, nessa coisa inominável, desnecessária. Então, é muito difícil. Eu acho que a gente precisa entender o nosso envolvimento político, às vezes, com a política, ele poderia ser melhor do que o que ele é. Entende? Ele poderia... É muito difícil entender a legislação brasileira. É muito difícil, ninguém entende direito. Poucos são os jornalistas. Claro, depois de tantos anos, os jornalistas todos de política já entendem de trás para frente, de frente para trás. Mas é muito difícil você entender como é que a nossa legislação funciona. Talvez ela tenha sido feita para isso, né? Exatamente. Ô, Carla, você é muito politizada, hein? Você estava no comício das diretas lá em 84? Tá. Como é que é esse seu envolvimento com a política? Você sempre gostou do assunto? Como é que você entrou nessa? É uma paixão para você? Eu acho, eu não dou para a política porque eu não consigo o savoir-faire que precisa na política. Eu sou uma pessoa mais cascuda, entendeu? Se eu acho que você não é legal, não importa se você é presidente hoje do que for, eu vou ter uma dificuldade de me relacionar com você, porque eu vou ver o que você está fazendo, o quanto você está manipulando, não vou me interessar de ter lucro nessa relação que você está tendo e vou ter bode de você. Então, eu sou a pessoa errada para estar na política, porque você vai ter que dizer que Beltrano é super legal, e na casa dele já está... Eu ouvi pessoas elogiando ao longo, né, quando eu estava assim, da minha história, presidentes da Câmara, presidentes do Senado, pessoas que eu não conseguiria sentar 2 minutos com a pessoa. Eu conseguiria. Eu não tenho verniz, não tenho... Entendeu? Então, não é o meu lugar, né? Eu gosto porque eu acho que é um espaço que você cuida de todo mundo. E eu gosto de gestão. E eu aprendi, como eu sempre fui fazendo tudo sozinho, um pouco, fui indo, e eu acabei desenvolvendo uma relação com a gestão que ela não me consome, ela me alimenta. Então, eu fiquei quase 8 anos no Teatro Municipal e ele não me consumiu, eu não saí de lá que nem uma uva passa massacrada, entendeu? De jeito nenhum, né? A Melanie tem uma frase que eu adoro, que a moleza senta no pudim, porque é um pouco isso, entendeu? Você tem uma série de dificuldades para lidar, mas você conseguir botar as coisas em harmonia é muito bom. Eu adorei o tempo, e não que eu não tive problemas até não poder mais, quando eu estava na presidência do teatro, da fundação, mas eu aprendi muito.
eu gosto da política. Eu não tenho jeito, entendeu? Mas no seu trabalho como diretora, produtora, você já faz muito isso, né? Da gestão, né? É difícil administrar uma equipe grande, produzir um longa. Porque, mas você sabe que também não é difícil quando você entende qual é o seu papel, entende o que eu quero dizer? E aonde você quer chegar, não é difícil. Difícil é quando você não sabe aonde você quer chegar e nem qual é o seu papel. Quando você está dirigindo ou quando você está na gestão, né, do teatro municipal, por exemplo, que é um teatro querido de todos. Né? Você não está na frente de um teatro que não é nada. Você está na frente do teatro que todo mundo tem uma memória, todo mundo tem uma história, todo mundo tem... Então, é muito bom também você ir botando as coisas públicas em ordem, sabe? Que não é tão complicado. Se você sabe exatamente o que você quer, não tem muito... Todo mundo diz assim, você vai fazer o restauro, que horror, que... Você fala, não tem problema nenhum, vou fazer um restauro, vou chamar o IFAM, vou chamar o INEPAC, vou sentar com eles, vou pedir ajuda, eu não entendo de restauro, mas eu estou aqui para isso. Quem vai opinar são eles. Eu não quero eles atrás de mim, de polícia, dizendo que eu estou fazendo errado. Eu não quero fazer errado, eu quero fazer certo. Entendeu? Eu quero ter economia sem perder o melhor para o teatro. Então, eu preciso dos órgãos do patrimônio. Então, a gestão, na realidade, você tem que ter aliados não para o seu interesse pessoal, mas sim para o interesse comum daquilo que você vai realizar. E aí não é tão complicado, eu acho. Ô, Carla, 8 presidentes de um juramento está concorrendo ao prêmio da Academia de Cinema? Da Academia Brasileira de Cinema. Júri popular, né? Quer dizer, ele está concorrendo a melhor documentário e melhor montagem. E no link da academia as pessoas podem botar em todos os filmes como voto popular, né? Quer dizer, assim, voto do público. Então, é bem legal. Quem quiser entrar na Academia Brasileira de Cinema... Vamos deixar o link aqui embaixo. No seu filme predileto, não precisa ser no 8 Presidentes. Com certeza tem filme mais divertido. Mas só para saber, né? Legal. Não, claro, vamos divulgar isso aqui agora. Ele está concorrendo como documentário, como filme? Como que é? Como melhor documentário e melhor montagem. Tem que ganhar, não tem outro. Não tem como. Você teve algum convite para entrar na política de fato? Alguém te procurou? Eu já tive convite para ser ministra. Olha. E já fui sondada. De quem? Já passou, pode falar agora. Foi só sondada, não foi se eu aceitaria, se eu não aceitaria. Mas... E depois... Ministra da Cultura? Da Cultura. Olha que legal. Não, mas não foi um convite, gente. Foi só uma sondagem. E depois também tive uma outra sondagem quando a gente queria, acho que, levar 3 nomes para indicação do ministro, e aí me perguntaram se eu deixaria que meu nome fosse como ministra, daí eu falei que tudo bem. Mas esses cargos, você só pode entrar quando você tem as pessoas que estão em cima de você confiam em você. Senão não vale a pena. Foi o que a Regina Duarte fez. Não, gente. Você sabe que aquele momento... Ela tinha pessoas acima dela que ela confiava. Poxa, gente, ninguém faz uma cena dessa comigo, porque eu, no lugar da Regina, eu juro, eu me demitia naquele momento. No que ele falou atrás, eu já olhava, sorria e dizia assim, gente, vou ter que fazer uma coisa horrível. Estou saindo agora, já entendi. Muito, mas diante dessa declaração, eu não posso aceitar isso. Porque hoje, dentro da minha experiência, eu faria mesmo, sem a menor sombra de dúvida, sem me arrepender um segundo, ia ser chamada de maluca pelo país inteiro.
assim como ela foi por outros motivos. Mas, assim, porque, na realidade, você fala, você não pode entrar num cargo desse com quem está acima de você puxando o seu tapete. Ou querendo sentar dentro da pasta, resolver todos os problemas da pasta. É claro que você tem que... Quem está acima de você tem a coordenação e tem toda a direção que você tem que dar, mas ou você tem a confiança, né? Da onde você está, quer dizer, quem está acima de você confia e te dá realmente carta branca nesse sentido, ou não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Bom, a gente vai encaminhando agora para o final. Vamos fazer uma rodada aí de dica de filme que tem a ver com política. O Sadovski começa, que aí a Carla já vai pensando numa. Um filme, um documentário sobre política que você gosta muito, Sadovski, para indicar aí para cá. A Carla deve ter assistido todos, né? Pelo jeito. Cinéfila. Mas você sabe que enquanto eu estava fazendo o filme, eu assisti alguns filmes, diretamente em política, mas eu assisti pouca coisa. Eu fiquei tão consumida, eu tinha tantas horas de arquivo, de imagem para ver, e, ao mesmo tempo, você fica tão... Porque é uma novela infindável, né? E você vê que o filme ele não perde o foco um minuto. Eu não entro na relação pessoal de ninguém, eu não falo de filho, de parente, eu não faço piada. Mesmo quando tem os memes da Dilma, eles não estão ali para fazer piada com a Dilma. Eles estão ali porque eles entram na história da comunicação do país, aonde os políticos passam... Tanto que eu não ponho nenhuma charge do Chico anterior. Você não tem... Porque as charges do Chico, elas faziam parte de uma outra coisa, né? Elas, na realidade, elas vêm quase como eu limpei todas as opiniões, todas as versões, tudo que era mais opinativo e deixei os fatos. De alguma maneira, essas charges emitiam opiniões ou faziam críticas diretas, e eu preferi não usar. Quando entra na Dilma é diferente, porque é como as pessoas passaram a se manifestar e a usar a comunicação para falar de política. Então, eu achei que era importante. Se eu tivesse que falar de um filme, eu acho que o Alvorada tem coisas muito interessantes. Eu acho que o Amigo Secreto também tem coisas interessantes. O Amigo Secreto eu vi agora. Mas são filmes sempre muito localizados em situações. E eu estava tão afundada numa única coisa, sabe? Porque a narrativa é outra. Você conseguir chegar numa síntese. O que tem de corte o filme? São mais de 7.000. Eu só fiz... Se você pegar meus outros filmes, assim, é tudo plano sequência. Eu tenho totalmente uma relação... Esse filme ele é construído desse mosaico de coisas. Então, para mim... Isso deixou o filme dinâmico. O filme ele tem um ritmo que você não cansa, você fica vendo aquilo. É uma sucessão de fatos, acontecimentos, que você não quer parar de ver. Ele vicia um pouquinho, ele parece um túnel, né? Porque você vai entrando no princípio... E você sabe que eu fiz uma coisa... Eu não quis dar tratamento nas primeiras imagens. As mais antigas. Porque o tratamento, quando eu fiz o tratamento, o que aconteceu? Você acredita que o som e a imagem perderam a emoção? Ah, é? Porque você vai fazendo filtro. Ah, entendi. Filtro, leia, limpa tudo, né? O problema é esse, que você olha e fala assim, gente, eu gostava muito mais quando eu estava assistindo. Eu quero como um documento. Quando a gente olha um documento da Biblioteca Nacional,
né, todo acolado, remendado. É esse o estado de algumas imagens. E no cinema isso é muito claro. No vídeo ele acaba perdendo um pouco, mas no cinema isso é tão incrível. Se um dia tiver chance de ele aparecer no cinema, vale a pena ver essa textura das imagens, sabe? Sadovski, deixa a sua dica de filme. A Carla já indicou Alvorada e Amigo Secreto. E você? Eu gosto muito de ver fatos políticos dramatizados, né? Todos os Homens do Presidente, né? Tem sempre os clássicos que a gente volta, mas tem o filme do Ron Howard, que é o Frost Nixon, que eu acho tão cru, tão inacreditável, que de fato foi uma entrevista que aconteceu de fato, que virou uma peça de teatro e ele transformou num filme, que é a entrevista do Nixon com um repórter da TV britânica que fazia entrevistas frívolas com celebridades, e ele queria mudar, e ele falou, vou entrevistar o Nixon, sem nem falar. O Nixon tinha um ego, né, que era uma coisa que ele queria muito lapidar esse ego, e ele enxergou nesse cara, tipo, não é um cara político, é um cara que eu vou sapatear em cima. E eu acho que ele foi sincero ao extremo quando ele deu a entrevista. Ele tem aquela frase famosa que o Frost pergunta, o que você fez não é um crime? Ele fala, não, quando o presidente faz não é crime, não. Tá de boa. Então, assim, eu acho que é um filme muito forte. Eu entrevistei o Ron Howard semana passada e eu até levantei isso de novo. Eu falei, o seu filme tinha que ser revisto agora, na luz dos acontecimentos aí nos Estados Unidos, né, quando o Trump tá no olho do furacão para ser julgado e pode ter consequências legais com ele. E aqui também, né, que a gente está no momento em que a gente vê uma bancada específica no Congresso querendo aprovar um cargo vitalício com foro privilegiado para todos sempre. Só falta estampar na cabeça. Gente, aí é isso que eu estou falando. Ui, cai a ficha. E a gente sofreu uma coisa terrível, porque, de alguma maneira, a gente tem coisas sérias e difíceis agora para passar, porque você tem metade do país armado até os dentes. Sim. É um momento complicadíssimo. A gente demorou anos para conseguir controlar isso. O Exército conseguia controlar toda a nossa parte, né, de armamento, de registro, era tudo muito... Foi tudo sob terra. Então, a gente tem metade do país armado, pessoas totalmente consumidas por raiva, por ódios, por frustrações, porque o problema é esse, né? Tá todo mundo muito frustrado, gente. Cansado, né? O Brasil está cansado, né? A frustração vem de todas as formas. Essa obsessão por arma, Freud explica, porque não tem outra explicação. Eu tenho um conhecido da Polícia Civil que é esse, que ele defende. E sempre que eu mostro para ele a notícia de sabe que aconteceu, um acidente que aconteceu, o assassinato desse menino que era petista, cara que era bolsonarista, e ele fala, não, quanto mais armas na rua, melhor. E eu falo, velho, o PCC está com mais armas mais baratas por causa disso agora. Não, quanto mais armas, melhor. É uma cegueira que não vai ser muito difícil reverter tudo isso. Um ponto que tem congressista que vai na cara de pau e fala, temos que aprovar um cargo vitalício com foro privilegiado eterno, e ninguém acha estranho. Tipo, amigo, isso é uma admissão de culpa total. E tudo bem, está passando. Então, não, e eu acho que nisso tem um golpe também, né? Quando você arma. Para preparar o golpe, é isso aí. Não, mas não só o golpe que a gente está falando assim, mas tem um golpe na construção até desse imaginário que começa com que você precisa ter uma arma para se defender. Eu, aliás, vi ao longo desses anos pouquíssimos casos onde o fato da pessoa ter uma arma defendeu ela de alguma coisa. Eu só vi pessoas matando e sendo mortas porque pessoas que não sabem usar armas ou porque se aproveitam, né? Porque a arma deixa você bem forte mesmo. E eu não vi ninguém se defendendo. Pouquíssimos casos. Inclusive, a gente
procura e procurou várias coisas assim nesse sentido. São pouquíssimas as situações onde o fato de você ter uma arma, você conseguiu se prevenir de alguma coisa. Então, é toda uma balela, né? Que, na realidade, só cala, que é isso, é para calar o opositor, desqualificar. Então, você entra, é um plano genial, você entra, você desqualifica todo mundo, imprensa, artistas, cientistas, professores. É muito bom, é um plano que deveria ser escrito. Mas depois que você desqualifica, você tem um país que já tem um problema sério educacional, onde as pessoas não receberam a educação que elas mereciam receber, para que a vida delas fosse melhor em todos os sentidos. Então, você vem com essa ladainha desqualificando todo mundo que poderia ser uma voz contra você, você desqualifica, 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 e aí você fica com um bando, porque como as pessoas estão com muita raiva dentro delas, muita raiva, é fácil você né, somar essa raiva e botar ela no seu copo, no seu balde e sair por aí. Então, eu acho que a gente tinha que voltar a ter um desejo único um pouco, sabe? Você fala assim, a gente precisa ter um desejo de valorizar o nosso país, a nossa gente. Não essa conversa religiosa, moralista, boba, infantil, né? Perigosa. Perigosíssima, né? Bem infantil, porque a melhor maneira de seduzir também é porque nela tem, né, a defesa de alguma coisa que não é real, né? Por trás disso tem outras coisas muito profundas, e a gente precisa ter um desejo, que é cuidar do nosso país. A gente não pode deixar a política destruir o país dessa maneira. Porque, de alguma maneira, o exercício político no Brasil está muito ruim. Muito, muito. E eu acho que vem um pouco dessa relação entre a gente só se concentra no executivo, a gente não presta atenção direito no legislativo e no judiciário, a gente está tendo um desequilíbrio nisso muito grande. E se a gente, né, nós que somos brasileiros, que estamos aqui, que aqui construímos a nossa vida, a nossa história, a nossa família, nossos empregos, tudo nosso, se a gente não pega isso para a gente, né, e põe a política tem que ocupar o lugar dela. Sim. E não drenar a nossa vida, sabe? Para de arrumar confusão, trabalha aí, para de mimimi, né? Não é assim que gosta? Então você fala, vamos lá, trabalha mesmo. Mas não gosta, né? Não gosta de trabalhar. A gente só desconstruiu. Se construiu muito pouco e se desconstruiu muito. E a gente tem essa culpa. Que a gente deixou desconstruir coisas muito importantes, sabe? Eu penso nisso, eu falo, cara, eu não acredito que a gente vai viver a nossa existência, a gente vai morrer e vai deixar esse país dessa maneira. Porque é isso que vai nos acontecer. Se a gente, né, vamos todos morrer, vamos deixar esse país de mal a pior. Calma, Carla. Tem eleição, pode ser que as coisas mudem. Mas não é isso, gente. A eleição resolve, mas resolve até a página 6, 7, mas eu estou falando de uma outra coisa, eu estou falando de um sentimento de cidadania, eu estou falando de uma obrigação de você... O seu primeiro lugar é com o país, o seu primeiro lugar tem que ser com as pessoas. O nosso primeiro lugar tem... Como é que o país assiste todo mundo comendo osso e pele de frango e acha legal, e acha normal, e acha o quê? E tem os que defendem. Perdeu aí, a humanidade que se perdeu. Sabe, onde a gente vai parar com isso, gente? Bom,
Desculpa, deprimi um pouco a conversa, né? Não, tudo bem. Não queria deprimir. Mas é porque eu não posso falar sobre isso. Está vendo porque eu não dou para a política? Não dou. Você sabe que eu descobri um... Porque se uma pessoa ouvir e tiver um mínimo de reflexão, eu acho que tudo que a gente faz aqui vale a pena. Então, as coisas às vezes são duras mesmo e tem que ser ditas. Não adianta a gente querer... Eu sou um cara muito otimista mesmo, o Alden me conhece, e ainda assim eu fico, meio claudicante para enxergar um pouco o futuro, mas é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter essa percepção, jogar a real, tentar dizer, é o que você quer? É isso que você quer para o futuro? Ou você quer fazer um momento que a gente possa resolver isso de uma forma que o ódio fique de lado? Temos que encarar a realidade, não dá para fugir. A gente não precisa se odiar. A gente quer o melhor para todo mundo. Vamos ao equilíbrio. Entendeu? Vamos ao equilíbrio. Na realidade, é isso. Você tem um país muito desigual e você precisa trabalhar nisso. E não se dedicar a pautas morais, pautas... Tudo isso é superficial perto do que a gente necessita de fato. Bom, eu vou repetir a indicação para quem nos segue no canal, para quem nos segue nas redes sociais, no nosso Instagram, Twitter, Facebook, para você que gosta de política, para você que se interessa pela situação do país, para você que está preocupado com o momento que o Brasil está vivendo, para você que é brasileiro, você tem que assistir ao documentário 8 Presidentes de um Juramento, da Carla Camurati, que falou aqui com a gente. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Eu descobri até um jeito diferente de assistir para me sentir melhor, assim, sabe? Porque a gente falou, tem uma involução, né? Você começa vendo os presidentes lá atrás e aí vê onde a gente parou hoje, tem uma involução. Quando termina o filme, você fica meio mal, né? Mas eu descobri um jeito. Eu assisto o teu filme hoje, eu assisto rebobinando, porque eu vou vendo o Bolsonaro devolve a faixa, ele desce a rampa, vai embora. Aí eu paro o filme lá na época do Fernando Henrique Cardoso, quando com 50 centavos você comprava meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. Aí dá uma sensação boa teu filme, sabe? Você sabe que eu falo isso para as pessoas, eu falo, gente, toda vez que eu vou apresentar o filme, eu falo isso. Gente, não tem final feliz. E eu não prometi final feliz. Não é um filme divertido, engraçado, você vai dar muita... Não é. Mas é a sua história. Presta atenção nela, porque ela vale muito. E é com ela que a gente pode mudar. É lindo. O dia que eu percebi isso, sabe? Que eu trabalho, meus filmes todos têm uma relação com história. Eu adoro história, desde pequena, muito pequena. E esse, pela primeira vez, eu me senti mexendo em alguma coisa viva, porque normalmente eu mexo em coisas mortas, que não tem chance nenhuma de mais nada, a não ser da memória e da construção que a gente tem. Pela primeira vez eu comecei a lidar assim, está todo mundo vivo. Olha, essas pessoas estão aí, vivas, à nossa volta. Essa é a história que a gente pode mudar. E isso é genial, por mais que o final do filme seja um pouco triste, mas essa é a história que a gente pode mudar. E é isso que a gente deve se concentrar, né, um pouco. É isso. Falou tudo. Carla Camurati, muito obrigado, viu? Imagina, gente, adorei. Nós que adoramos. Obrigada. Vamos encerrar aqui com as cenas, o trailer de 8 Presidentes e um Juramento, aí da Carla Camurati. Oh, senhora liberdade. Sim, as eleições diretas, já! Momento, a integridade do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. O momento é grave. Estou achando ótimo, muito bom. Podia ser melhor. Todo mundo correndo para pegar um litro de leite. E eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, já falando com o presidente da República, porque estou convencido que assim será. Pelo afastamento do presidente da República. O povo brasileiro foi mais uma vez às ruas e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequências.
Carla, 8 presidentes de um juramento está concorrendo ao prêmio da Academia de Cinema? Da Academia Brasileira de Cinema. Júri popular, né? Quer dizer, ele está concorrendo a melhor documentário e melhor montagem. E no link da Academia as pessoas podem botar em todos os filmes como voto popular, né? Quer dizer, assim, voto do público. Então, é bem legal. Quem quiser entrar na Academia Brasileira de Cinema... Vamos deixar o link aqui embaixo. No seu filme predileto, não precisa ser no 8 Presidentes. Com certeza tem filme mais divertido. Mas só para saber, né? É legal. Não, claro, vamos divulgar isso aqui agora. Ele está concorrendo como documentário, como filme? Como que é? Como melhor documentário e melhor montagem. Tem que ganhar, não tem outro. Não tem como. Parabéns, viu, Carla Camunati? Obrigado. Obrigado, querido. Prazer enorme. Valeu, obrigado. Sadovski, fica mais um minuto? Fico, 2 até. O que eu faço? Eu saio? Se quiser ficar, só vou fazer um encerramento aqui. Vou pedir para o pessoal se inscrever no canal, aquelas coisas. Não, eu não sei o que eu faço. Eu estou perguntando você, eu fico, eu saio. Você que tem que dizer. Eu já me despedi, mas você pode ficar olhando aí. Não. Um vinho, toma um café. Não, fica aí. Eu vou comer. Estava com fome, eu fiquei com fome. Antes de começar, fiquei bebendo líquido para matar a fome. Vou comer, então. Valeu, Carla. Obrigado, viu? Boa beijo sorte. Grande. Beijo. Tchau. Tchau. Sadovski! E aí, curtiu a entrevista? Sim, eu já conhecia a Carla, uma pessoa muito inteligente e muito integrada no... Eu não sabia que ela era tão politizada. Mas ela é na vida pública, na vida dela, ela sempre teve uma vontade, né, de falar. E eu acho que o filme dela fala. Isso é importante. Meu velho, deixa aí suas redes sociais, seus textos maravilhosos sempre lá no UOL, em destaque na home do UOL. Quem quiser te seguir. E quem quiser me seguir é Sadovski no Instagram e no Twitter. Facebook eu estou bloqueado de novo, então tá tudo certo. Não, fala sério, cara. Estou bloqueado de novo. Eu acho que é até vez já que eu estou bloqueado. Eu não entendo. Na boa, o que você escreve lá? Qual foi a última que você escreveu que te bloquearam? Só para entender. Um amigo, esse meu amigo que é bolsonarista, ele tem amigos que são mega bolsonaristas. O cara falou uma bobagem e eu falei, você tem que estudar os fatos, você está sendo ignorante. Aí eu vi que foi esse você está sendo ignorante que o cara denunciou. Sério? E foi mais um mês no castigo do Facebook. Mas foi essa palavra que você usou? Você chamou ele de ignorante e foi bloqueado? Eu mandei ele tomar em algum lugar. Bom, eu tava desconfiado que não era só por causa dessa palavra. Né? Chamar de ignorante vai ser bloqueado? Porque assim, às vezes acontece, sabe, você pode contestar o seu bloqueio, né? Você falou que vai tomar no cu, seu ignorante, foi isso? E na maioria das vezes, quando eu contesto, o Facebook fala, você tem razão, dentro do contexto tá tudo bem. Dessa vez eu acho que foi um não, né? Vai pro castigo de novo. Eu tô no castigo. Tá certo. Obrigado, viu, Sadovski. Quem gosta do programa, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha os nossos vídeos, indica o nosso canal para os amigos, no grupo da família aí no WhatsApp, dá essa força aí pra gente, porque é importante para a gente continuar produzindo sempre conteúdo bacana aqui para você. Certo? A gente volta brevemente com mais uma entrevista aqui em A Grande Verdade. Um abraço a todos, tchau!